Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a prosa vai ser um pouco longa, porque eu vou falar do trânsito de Saturno e Netuno em Áries. E toda vez que planetas lentos, que se demoram um pouco mais nos signos, mudam de signo, muda bastante a vibe coletiva, a frequência e a proposta para o lado coletivo da humanidade. Então, a gente vai ver, antes do significado de Saturno e Netuno entrarem em Áries, que tem a ver com essa divisão do mundo em blocos, e vamos compreender o que é essa batalha espiritual que já está instalada, a gente precisa ver um pouquinho de onde eles estão vindo. Eles estão vindo de Peixes. Então, enquanto esse Saturno e Netuno estiverem em Peixes, Peixes é um signo de redenção, de ilusão, e que também tem a ver com a espiritualidade. Isso demarcou muitos eventos, como nós vamos ver. Agora, eles vão ingressar em Áries, que é um signo guerreiro, de autonomia, de conquistas. Então, é uma outra direção para os acontecimentos globais. E vamos ver juntos aqui como a gente pode se preparar melhor para a manifestação aqui na Terra desta batalha espiritual. Então, vemos que Saturno esteve em Peixes de 7 de março de 23, vai até agora, 24 de maio de 25. Isso só acontece a cada 30 anos. A última vez foi de janeiro de 94 a abril de 96. Então, veja onde você tem Peixes no mapa. Há 30 anos atrás, Saturno trouxe uma dinâmica ali, naquela casa. E agora, novamente. E essa visita está terminando. Saturno funcionou como uma âncora, estruturando esse oceano de emoções que é Peixes. E Saturno, ele é um planeta muito cultuado, né, pela elite, e tem uma grande importância também no ocultismo. O antigo nome de Saturno era El. É a razão pela qual aqueles escolhidos por El são chamados de elite. Algumas fontes afirmam que nas antigas civilizações semíticas e muçulmanas, Saturno correspondia à divindade El e era representado na forma de um gigantesco cubo negro. Nas tradições misteriosas de todas as épocas, o cubo é o símbolo da matéria, em oposição à esfera, que representa o espírito. Vejam aqui a capa do ano de 2025 da revista The Economist, com Saturno aqui no topo e dentro de um cubo negro. E isso não é uma coincidência, não é? Eu fiz um vídeo só sobre a simbologia desta capa, né? Aqui no canal. Depois, se vocês tiverem interesses, deem uma olhadinha. Então, esta é uma imagem da NASA e que mostra um hexaedro bem no polo de Saturno. E o hexaedro ele pode se transformar ou ser dominado por um cubo. Vejam aqui a estrutura do hexaedro dentro do cubo. O Deus Cubo. É possível encontrar representações do cubo preto em quase todo o mundo. Procurem na internet que vocês vão ver. Na iconografia judaica e muçulmana, há um enorme cubo preto chamado Kaaba, em Meca. O termo Kabbalah, referindo-se ao esoterismo e misticismo judaico e maçônico, derivaria da expressão Kabbalah,
ou Deus cubo. Olha que energia, né? De pessoas dando voltas e voltas. Isso aqui é um preceito que todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, precisa dar essa volta, né? Precisa ir a Meca. Muito bem. O culto a Saturno é uma chave importante para entender o quão distante e antiga é essa conspiração. Roma era conhecida como Satúrnia, ou a cidade de Saturno. O nome atual da cidade eterna é um termo de duas faces. A palavra Roma é, na verdade, o oposto da palavra latina amor. A Igreja Romana mantém uma grande parte do culto a Saturno em seus rituais. Esse aqui é o chapéu de Saturno que os papas usam. Aqui tem uma imagem que eu tirei de um vídeo do David Icke, onde eles mostram uma grande estrutura nos anéis de Saturno. Se diz que dos anéis de Saturno é que vem uma frequência de controle aqui para o nosso planeta e que passa pela Lua. E a Lua codifica essa frequência e passa aqui para a gente. A gente sabe que a Lua ela tem muito a ver com a alteração, o ritmo das águas do nosso planeta, né? As marés, as seivas das plantas, o nosso fluxo sanguíneo. E nós somos 70% água, né? Líquido, sangue. E também a Lua mexe muito com o psiquismo, né? Então, muitos que são parte do clero romano são adoradores do Sol Negro e cultuam Saturno. E existem 3 papas. O branco, que tem sua face pública e que obedece ao Papa Negro, que é o superior da Companhia de Jesus, os jesuítas, e o Papa Cinza, que é invisível e que comanda essa hierarquia papal. Vocês vão observar que em vários slides eu dou os créditos de onde eu trago os excertos dos temas aqui que eu coloco. Muito bem. Netuno ingressou em Peixes em 30 de abril de 2011 e ficou até 29 de março de 2025. Esta visita é a cada 165 anos. A última vez foi de 1849 a 1861. Então, Netuno rege Peixes. Ele esteve ali muito à vontade. Então, a gente pode dizer que foi uma consciência oceânica, né? A gente vê que o oceano não tem limites. E a humanidade esteve entorpecida nesses últimos anos. Tiveram muitos experimentos e a humanidade ficou meio que abestalhada com lentes cor-de-rosas para não ver as coisas. Teve muita situação de narcotráfico, tráfico de pessoas, muitas pessoas tiraram as vidas. Muitos refugiados, inclusive por conta do clima. Tivemos a crise sanitária, inundações, chuvas torrenciais, ciclones extratropicais, muitas disputas através do mar, né? Veja que nós estamos com um problema lá com o canal de Panamá, o canal do México, ali Taiwan, na China, o Mar Vermelho, as situações lá com os Houthis, né? Então, o mar está pululando, inclusive cabos submarinos, né? Sendo interrompidos. Então, tudo isso é Netuno em Peixes. Muito bem. Peixes tem muito a ver com o cristianismo. Veja que o símbolo dos cristãos eram peixes,
os pescadores de alma, não é? E tudo isso. Então, a estrutura de poder global se assenta em 3 pilares principais, cada qual representado por 3 cidades-estado independentes. O Washington DC, que tem a ver com domínio militar, a City Londrina, centro financeiro, que é o domínio econômico, e o Vaticano, centro religioso, que é o domínio espiritual. E todos esses 3 centros, eles estão interligados e subordinados a uma única diretriz oculta e centralizada no Vaticano, gerido por outras camadas, e a principal delas é a ordem jesuíta. Veja que esse último papa era um papa jesuíta. O Rudolf Steiner, fundador da antroposofia, disse uma vez: os jesuítas constituem a única organização ocidental dispondo de poderes ocultos, ao lado da qual as sociedades secretas são apenas escoteiros mirins. Então, já de muito em muito tempo que o Vaticano não exerce toda a manifestação cristã. Ali é um centro de poder. Rola muito dinheiro. Vocês sabem que na antiguidade toda família importante tinha um papa, né? Iam para o clero, né? Por conta desse domínio. Eu não quero ferir a suscetibilidade religiosa de ninguém. Uma coisa é a pessoa ser cristã, uma coisa é o poderio do Vaticano. São coisas muito diferentes, não é? Mas tudo isso aqui está para que vocês pesquisem, não é mesmo? Não acreditem em mim, pesquisem de verdade mesmo, como eu faço, né? Eu pesquiso bastante. Então, veja, aqui tem umas imagens icônicas desse último Papa. Aqui foi na época da crise sanitária, né? Onde ele estava sozinho lá na praça. E aqui, quando ele soltou uma pombinha da paz, e ela foi imediatamente atacada. É muito simbólico isso. Então, veja, para vocês terem uma ideia do que o Vaticano representa, em 1481, o Papa Sisto IV, ele emitiu uma bula. Ele transferiu a jurisdição dos indivíduos para a Igreja, por meio da certidão de nascimento. Depois, o Papa Paulo III declarou que as almas batizadas pertenciam legalmente à Igreja, completando o domínio sobre a terra, corpo e espírito, a tríplice coroa do poder da Igreja. Vem daí o registro obrigatório de nascimento e a tributação pelos bens de propriedades, a lei do almirantado. Não se reconhece os seres como livres, mas como entidades legais. Então, primeiro veio a certidão de nascimento, lá em 1481. Agora vai vir a identidade digital. E nessa identidade, você não pode fazer nada que não esteja dentro do que eles acham que é necessário, não é? Você não vai poder comprar nada se você não pontuar, se você, enfim, não fazer determinadas coisas que eles acham que é o melhor para você. Nós estamos caminhando para isso a passos largos. E vejam, nessa passagem de Saturno e Netuno de Peixes para Áries, houve uma mudança na liderança mundial. Ainda com Netuno em Peixes, Trump veio ao poder. E, como eu estava dizendo, o Vaticano é uma cidade-estado, ele é o epicentro do antigo Império Romano. E a morte anunciada, não se sabe exatamente, existe uma especulação aí,
tá? Mas a morte anunciada do Papa foi em 21 de abril, que é a data da fundação de Roma, que é a data do aniversário da falecida rainha Elizabeth II. E foi neste dia que Klaus Schwab declarou a sua saída do Fórum Econômico Mundial. Muita coincidência, não é? Interessante que só mudaram as moscas, né? Por quê? Sai o Klaus Schwab e entra o Peter Brabeck-Lama. Ele é um ex-CEO da Nestlé e ex-presidente também da Fórmula 1. E olha que interessante, né? Ele tem esse problema na vista, e aqui vejam esses dois olhos também na capa do The Economist. Não é interessante? E ele fez uma declaração muito infeliz, que foi muito polêmica, e ele tentou corrigir, que ele disse o seguinte em 2017: os humanos não têm o direito ao acesso gratuito à água. Depois ele falou, não é bem assim, é porque, coitado dos pobres, os pobres não têm água, porque o resto da população desperdiça, então tem que privatizar a água. Isso é um absurdo. A água, o ar, a terra são bens e patrimônios da humanidade. Só que eles estão, como nós vamos ver, tokenizando tudo. Então, essa mesma Nestlé, que defende o seu produto lácteo infantil ao leite materno lá na África. Aliás, lá na África é a indústria da fome, né? É lá que eles fazem milhares de experiências para depois serem implantadas no resto do mundo. Agora mesmo já está sendo feita uma com relação a essa identidade digital associada à medicação e também, agora eu esqueci o nome da companhia que a gente usa muito para passar o cartão, né? E então eles estão fazendo isso já lá, né? Enfim, é controle, controle, controle. Então, como eu estava dizendo, a igreja, né? Claro, ela tem a ver com o cristianismo, e nessa transição de era de aquário para peixes, e a era pisciana tem a ver muito, né, com essa questão do cristianismo, houve um incêndio muito icônico e simbólico em Notre-Dame. Foi em 2019. Essa igreja centenária, absurdamente, por negligência, pegou fogo. Olha o pináculo, né, sendo destruído. Isso foi muito simbólico, né? E por quê, né? Porque estamos indo a caminho de uma unificação global. E o Papa Bergoglio, ele foi um agente dessas iniciativas ecumênicas. Ele atuou como entidade corporativa em direção a uma agenda global de uma nova ordem. Seus bispos, com imunidades diplomáticas, isentos de impostos e tendo embaixadas no mundo todo e com um patrimônio mundial incalculável. Então, esse Papa ele foi muito agente globalista, né, como se diz. Não houve uma manifestação efusiva contra o que estava acontecendo, por exemplo, na Nicarágua, onde cristãos foram perseguidos, massacrados, as igrejas fechadas, padres e freiras presos, né? Isso tem acontecido no resto do mundo também. Então, algumas correntes afirmam que a Igreja Católica, disse Vaticano, como instituição, representa a grande prostituta da Babilônia, porque lá se professa tudo, menos a energia espiritual elevada, né? Dos mandamentos e de tudo que o Cristo pregou. E aí, em 2024, houve
a reinauguração de Notre Dame. Interessante que o Papa não foi, não é? E essa reinauguração foi também do significado do cristianismo. Está havendo uma grande perseguição ao cristianismo no mundo todo, não é? Então aqui o arcebispo com o báculo batendo 3 vezes, né, na porta de Notre Dame, pedindo permissão para entrar. Então está crescendo muito, sobretudo na Europa, um ódio anticristão. Sobretudo por conta desse multiculturalismo que foi desenfreado e sem planejamento, recebendo os imigrantes que são de uma religião completamente diferente. E a coisa está sendo muito difícil porque eles foram recebidos de braços abertos, mas eles não respeitam as regras, a religião do país em que eles foram recebidos. E acaba havendo uma imposição. Só que ninguém pode falar nada, porque aí vira islamofobia. Então, é também uma grande situação para o caos. Nós vamos ver aí mais para frente o que significa isso, né? O Vaticano é uma cidade-estado, o epicentro do antigo Império Romano, governado pelo Papa, que não detém nenhum poder autônomo. É um representante cerimonial de agendas muito antigas, o Papa Branco, e ocultas, conduzidas por ordem e círculos iniciáticos que operam fora do alcance e compreensão popular. Vejam aqui a sala Paulo VI. O número 6 é muito também forte no ocultismo, né? Vejam, aqui está o Papa em seu trono, os arcebispos e os guardas, né? E aqui está a imagem de Jesus. Que coisa esquisita é essa daqui? Aqui da cabeça de Jesus parece um réptil, uma coisa esquisita. Esta imagem aqui é esta daqui, ó, no fundo, estão vendo? Olha que salão enorme, com olhos e cabeça e dentes de serpente. Isso é arte, e isso é arquitetura, mas é tão estranha, né, num ambiente religioso. O que significa isso? Muito bem. Saturno e Netuno em Áries, a batalha espiritual. Então, veja, Saturno vai ficar em Áries de 25 de maio de 25 a 12 de abril de 28. Serão 3 anos. Veja onde você tem Áries no seu mapa natal. A última vez foi de 7 de abril de 96 a 8 de junho de 98. E, como eu disse, é um ciclo de 30 anos. Então, o símbolo de Saturno é a foice. Em Áries é como se estivesse afiando a foice. É o general, é o combate. Então, Saturno em Áries tem a ver com dominação militar e cultural. Netuno ingressou em Áries dia 30 de março de 25. Vai ficar até 25 de fevereiro de 39. Serão 14 anos que Netuno vai visitar a casa do seu mapa natal, onde você tem Áries. A última vez foi de 1849 a 1861. Como eu disse, é um ciclo de 165 anos. Então, Netuno em Áries é a divinização da guerra, a mistificação do combate, associado com a emergência de novos líderes sociais e militares. A última vez teve a invenção da dinamite e da metralhadora. Por quê? Porque Áries é um signo guerreiro. Áries é um signo de iniciativa. Áries é um signo de prontidão.
Então, Saturno e Netuno estiveram em Peixes, que é um signo de água, mais passivo. Agora, as coisas vão vir para Áries. Qual é o cuidado? É eles fazerem do povo bucha de canhão, promovendo conflitos arranjados, que parecem brotar naturalmente do povo, porque o povo está em descontentamento, e com isso vira uma opressão, uma repressão severa. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós podemos nos manifestar sem violência, né? Então tem que tomar cuidado com essa presepada, né? Como eu disse, Áries tem a ver com o bom combate, se assim a gente quiser. Netuno é o paraíso, o divinal, e Saturno pode estar estruturando esse paraíso, ou cada um por si. Rebeliões separatistas e defesa agressiva de causas humanitárias. Aí é que está a presepada. E pode haver restrição de tráfego marítimo. Isso vem afetar todo o comércio mundial. A gente já está vendo isso acontecendo, né? Eu já citei os exemplos. Canal do Panamá, lá os Houthis, né? No Mar Negro, e problemas também em Taiwan, etc, etc. Então, por que a batalha é espiritual? Porque o transhumanismo é como se fosse uma religião. Eu vou dar muitos exemplos aqui para vocês. Aqui está o Ilya Sutskever. Ele, à época, ele era o líder até espiritual da OpenAI. E ele fazia rituais estranhos lá na empresa. Ele queimava efígies, fazia os funcionários cantar cantos ritualísticos. A equipe foi dissolvida e ele também saiu de lá. E aí ele pedia para todo mundo louvar e orar e fazer mantras para IA, né? Para AGI, Inteligência Artificial Geral. Sinta o AGI e tudo quanto é coisa. Muito estranho, não é? E também o tio Elon, ele estava dando uma entrevista e perguntaram para ele sobre o data center que ele está instalando lá em Memphis, no Tennessee, onde vai ter um supercomputador, o Xi Colossus, né? O processador mais poderoso do mundo. Aí ele até brinca dizendo que Mênfis era a antiga capital do Egito, né? E onde vai ter lá a instalação dele. E aí ele comentou que, sem brincadeira, talvez é de onde o nosso novo Deus virá. Então, tem alguma coisa acontecendo, né? Veja, ômega é a última letra do alfabeto grego. Olha aqui ela, tá vendo aqui o símbolo dela? E também conectada com a letra X. Aqui está a letra X. E as empresas do tio Musk e de outros também têm muito X. SpaceX, que tem todo o domínio do espaço, inclusive com a questão de satélites, tem todo o controle da comunicação e tem contrato com os militares dos Estados Unidos e leva não se sabe o que para não se sabe aonde. O X, que é uma das maiores redes sociais, onde ele treina a IA dele, né? O XI, né? E também a NVIDIA tem um computador quântico que chama-se Sentinel-X. E por que o X, né? Vejam aqui a cruz. A cruz é um símbolo muito antigo, né? Vem muito, muito antes do cristianismo. A cruz simboliza o equilíbrio, né?
o vertical com o horizontal, o yin e o yang, o ativo e o receptivo, o que vem de cima, né? O que está em cima é como está embaixo. Né? Agora, isso aqui numa computação gráfica, veja como a cruz fica. Ela fica um X. Estão vendo aqui o X? Então, o X é uma cruz inclinada. O X é uma cruz que pende para o desequilíbrio. Por isso que nós vamos ver muitas questões da teoria aqui do caos. E olha aqui o símbolo ômega no medalhão do tio Elon, no cordão dele. A humanidade se aproximando deste ponto ômega com a ajuda dos computadores e da tecnologia. O transhumanismo, a singularidade, o humano deixando de ser humano. Então, eles precisam desumanizar o humano para justificar o transhumano. E como eu disse, olha as empresas dele, Starlink, Neuralink, a Tesla, SolarCity, a The Boring Company, é uma das maiores empresas de perfuração de subsolo que os bilionários usam e contratam para fazer os seus bunkers. Né? Ele foi cofundador do PayPal e da OpenAI. E quando o Trump venceu, aqui está uma foto dele com o seu filho X a tiracolo, ele publicou, né, na conta dele, na página dele lá do X, em latim escrito: Nova ordem do século, uma nova filosofia ou religião será necessária. Né? Então, é isso que está acontecendo. Esse ponto ômega é a consciência universal, do ponto de vista dos transhumanistas, né? É a manipulação do tecido do universo. Isso vem lá do padre jesuíta Pierre de Lechardin, pai do transhumanismo. Ele disse que o ponto ômega se assemelha ao logos cristão. Então, o ponto ômega é o passo final antes que a singularidade aconteça. Uma vez que alcançamos ou cruzamos para a singularidade, que será o primeiro e verdadeiramente importante passo evolutivo na humanidade, será? Deixamos de ser humanos. Em um futuro próximo, os computadores ultrapassarão nosso intelecto coletivo. E nossa única maneira de manter nosso lugar no universo será nos fundirmos com eles. Quando os transhumanistas falam sobre o ponto ômega, eles se referem ao ponto em que nosso uso da ciência e da tecnologia melhorará, será, nosso estado humano, tornando condições como deficiência, sofrimento, doença, envelhecimento e até mesmo a morte uma coisa do passado. Ora, robô não tem doença, não precisa comer, não sente e não morre. Então isso vai ser benéfico para o robô, não para o humano. Então veja, aqui está todo o pessoal do Vale do Silício, que apoiou totalmente o governo anterior, o governo democrata. Totalmente. Vejam, entre o Trump e o Biden, menomale o Trump, porque o último governo fez estragos extraordinários, sobretudo com a agenda woke, não é? Mas toda essa turma que apoiou o governo anterior financiou a campanha do atual presidente dos Estados Unidos. Então, não existe a ideologia, existe um plano de poder. Qual é o plano deles? A tecnocracia. Não vai ter mais democracia. Os tecnocratas, os técnicos, os especialistas é que vão saber o que é melhor para o povo. Então, não vai haver mais o representante do povo pelo voto, mas sim esses tecnocratas que vão decidir o que é melhor para a gente. E eles fazem parte,
Todos eles aqui representam a tecnologia, né? A Amazon, a BlackRock, que é o maior aglomerado financeiro do mundo, a Oracle, né? O Google, a Meta, a OpenAI, a WorldCoin, a Neuralink, a NVIDIA, todos eles têm a ver com a tecnologia. E o Arthur Clarke, que até aquele filme 2001, A Odisseia no Espaço, foi baseada na obra dele, ele falou que, na sua terceira lei, né, sobre tecnologia, qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Nós estamos vendo muita coisa acontecendo mágica com a tecnologia. Já já vamos chegar lá. Então, veja, na Agenda 2030, que eu já fiz até um vídeo aqui no canal sobre isso, existem 17 objetivos. O objetivo 16 diz paz, justiça e instituições eficazes. Oh, mas é tão lindo, não é? Só que a gente não está vendo isso acontecer. Nós estamos vendo a instigação de disputas, guerra comercial, domínios, e a OTAN estimulando a União Europeia a investir mais e mais e mais em defesa. Então, veja, está havendo a batalha religiosa com a construção do terceiro templo. Judeus ortodoxos dizem que os que querem isso são falsos judeus, porque há de se esperar o Messias para vir a construção do templo. E o falso Messias virá com um tratado de paz. E olha que interessante, em Tessalonicenses, Paulo diz que, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. E o que aconteceu? 20 e 21 de setembro de 24, houve a Cimeira do Futuro. Vários representantes do mundo se reuniram, que você não sabe quem é, você não votou neles, mas eles assinaram o Pacto para o Futuro sobre Governança Global. E o primeiro item é paz e segurança. Desenvolvimento sustentável. Clima e financiamento para o desenvolvimento. Grana, muita grana, que você que vai pagar. Cooperação digital. Ditadura digital, controle. Juventude e gerações futuras, direitos humanos e gênero. O que espera para si essa juventude? Se vários robôs vão ocupar as profissões. E por que eles batem nessa tecla do gênero? Para desconstruir homem e mulher, porque isso não vai mais existir. Nem família. Não vai precisar mais de reprodução. Agora, através de célula-tronco, eles não precisam nem de óvulo nem de espermatozoide para criar um embrião. Então, veja, essa história da construção do terceiro templo, né? Que vai ter a divisão do mundo em blocos. Porque, assim, não dá para partir para um governo mundial único de uma vez, né? Precisa ir tirando a soberania dos países, desconstruindo, dividindo eles em blocos, para depois ir para uma unificação. Então, uma coalizão de nações se reunirá, retratadas por seus nomes antigos, lá em Ezequiel, deem uma olhada. Cush, Rússia, Pérsia, Irã, Gomer, Alemanha, Togar, Turquia e Etiópia do Norte, a Arábia Saudita. Então, um grande passo com relação a reconhecer a questão do terceiro templo foi na gestão anterior, em 2018, quando Trump
colocou a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. E assim que o Trump assumiu, houve uma tomada lá na Síria. Fazia 30 anos que estava se tentando invadir a Síria. E assim que ele veio, que ele ganhou, tiraram ali o Bashar, acho que era Assad, né, que é o sobrenome dele, e toda uma dinastia, né? E a Síria é a antiga Assíria, né, que é o norte da Mesopotâmia, o atual Iraque. Então, tudo tem a ver com essas coisas antigas, né? A disputa entre os dois filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Então, os judeus ortodoxos, eles rejeitam qualquer tentativa de construir o templo antes da vinda do Messias. A maioria dos muçulmanos vê o movimento pela construção de um terceiro templo como uma afronta ao islamismo. Por quê? Aqui está a mesquita, olha aqui o domo. Aqui está o Muro das Lamentações, né? E eles querem construir aqui. Então, é claro que não vai ser algo de mão beijada. Para a construção do terceiro templo e dos templos anteriores, precisava ter a novilha vermelha, e ela deu uma sumida do mundo. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios, por Nabucodonosor. Saddam Hussein se reconhecia como a reencarnação de Nabucodonosor. O segundo templo foi destruído pelos romanos. E o terceiro diz que vai ser construído só quando o Messias chegar. Então, o que eles estão preparando? Um falso Messias? Uma forçação de barra para o Messias vir? Então, essa novilha vermelha perfeita não pode ter um pelinho que não seja vermelho. Ela tem que ser perfeita. Ela apareceu lá no Texas em 2022, provavelmente através de edição genética e tudo isso, né? Então, apareceu o start para a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Então, essas novilhas vermelhas, elas eram sacrificadas pelos sacerdotes a Javé. É mencionada no Torá e na Bíblia. As suas cinzas, depois de sacrificadas e queimadas, eram usadas para purificação ritual, como um prelúdio para a construção do templo deles. O judaísmo ortodoxo acredita na reconstrução de um terceiro templo e na retomada do Corbã, sacrifícios, embora haja desacordo sobre como a reconstrução deve ocorrer. As cinzas da novilha eram usadas para purificar o sacerdote e o lugar santo. Mas para a reconstrução precisam ter o Messias. Então veja, há uma profecia na Mishnah afirmando que quando a 10ª novilha vermelha aparecer, é um sinal de que o templo será restaurado e o Messias finalmente virá. Este templo prometido será construído com a ajuda das nações ou daqueles de longe. Será que tem a ver com Trump? Aí o que acontece? Apareceram 5 novilhas. Foram levadas a Israel. E aí, um porta-voz do Rebolado, está aqui o nome, não é? Afirmou que a razão pela qual eles começaram essa guerra é porque os judeus trouxeram essas 5 novilhas vermelhas para Israel para construir o templo. Então, aquele ataque de 7 de outubro de 23 foi denominado Operação Inundação Al-Aqsa pelo Hamas. Eles estão afirmando que trouxeram esta luta para defender sua reivindicação do monte do templo. A mesquita fica no topo do monte do templo e é considerado o terceiro lugar mais sagrado para os muçulmanos. Vejam a situação. Vejam por que aconteceu aquele ataque em 7 de outubro.
Eu não estou justificando nenhum lado, nenhum outro. Eu estou contando os fatos para vocês, compreende? Então, essa grande escalada dos muçulmanos é porque eles têm como infiéis todos aqueles que não são muçulmanos. Esta que é a questão que está acontecendo também, com essa situação dos cristãos e muçulmanos e judeus. Quer dizer, a gente está à frente da tecnologia e isso continua acontecendo? Então, veja, o Trump está envolvido com o Tratado de Ciro. Os entusiastas em favor do Terceiro Templo enfatizam que Ciro e Balfour não eram judeus. O Trump também não é. Mas desempenharam um papel extremamente importante na história de Israel. Olha aqui, para comemorar o Tratado de Ciro, o perfil de Ciro e o perfil de Trump. Olha aqui o Terceiro Templo. O mesmo está ocorrendo com o presidente dos Estados Unidos, porque a agenda política de Trump só pode ser bem-sucedida se estiver focada na construção do Terceiro Templo, no lugar que Deus escolheu, o Monte do Templo. Ele não deve apoiar a solução de 2 estados, ou isso levará à sua queda. Os rabinos explicaram que Trump, assim como Ciro, deu uma grande declaração de que Jerusalém é a capital do povo santo, quando ele transferiu a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém em 2018. E ele também participou do Acordo de Abraão entre os Emirados Árabes Unidos e Israel. Jared é o genro do Trump. Ele é um levita. Só a tribo dos levitas que podiam carregar a Arca da Aliança, que era a tribo dos sacerdotes. Interessante que era uma arca pesadíssima na descrição da escritura, né? E tinha que ter um preparo, vestes apropriadas, senão a pessoa era eletrocutada. E eles carregavam essa arca para cima e para baixo, inclusive andando pelo deserto, né? Levi, levita, levitação, leve. Tem algum segredo aí, não é? Então, o Jared, nos últimos anos, ele foi fundamental na reformulação de Israel no Oriente Médio, por meio do Acordo de Abraão e inúmeros esforços nos bastidores. O Trump é alinhado ao Armagedon. Aqui está a moeda projetada, né? Aqui as bandeiras dos Emirados Árabes de Israel. E vamos ver aqui ela mais de perto. Estão vendo? Olha, aqui está a assinatura do Trump. Aqui está escrito em árabe e em inglês. E, se eles se inclinam à paz, inclina-te também a ela. E confia em Alá. Por certo, ele é o ouvinte, o onisciente. Só que os cristãos acham que essas são qualidades de Jesus. E os judeus acham que essas qualidades são de Javé. Olha essa espada aqui. Aqui tem componentes de programação, de computação. Aqui tem um coração. Aqui também tem a ver com coisas ligadas a situações nucleares. Aqui tem um satélite, seringas, engrenagens. Aqui a palmeira. Aqui também coisas ligadas a data center, satélites, foguetes, uma pombinha da paz e Saturno. Olha aqui o Saturno dentro do cubo. Por que o Saturno está aqui nesse tratado? Não é estranho? Muito bem. Plutão está em Aquário, vai ficar aí 20 anos. Veja onde você tem Aquário no seu mapa natal. Aquário é um signo ligado à tecnologia, à energia de grupo.
a coletividade, mas estamos nos inclinando para o coletivismo. E ele vai ficar de 19 de novembro de 24 a 18 de janeiro de 44. A última vez foi há 250 anos atrás, em 1777. Então, o que nós estamos vendo? Uma ditadura tecnológica. Aquário poderia ser a libertação da humanidade, aumentar o superior, né? Mas nós estamos vendo controle, controle e controle. Então, o que está acontecendo, né? Conta-se no Enuma Elish, que é a epopeia da criação, que foi encontrado na Suméria, conta-se sobre a batalha celestial. Então, existia um planeta aquoso, gigantesco, chamado Maldek, ou Tiamat. E ele ficava entre Marte e Júpiter. E ele foi destruído. E diz que uma parte deste Maldek, de Tiamat, virou o planeta Terra. Por isso que a Terra é muita água. E a outra parte virou isso aqui, ó, o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E também se conta que no livro de Urântia, é onde se fala sobre a guerra de Órion, que foram destruídos muitos planetas. Foi uma coisa terrível, colossal. E que hoje os restos desses planetas formam esse cinturão de Kuiper. Então, o nosso cinturão está aqui, olha. Aqui está Júpiter, né? Então, está aqui entre Marte e Júpiter. E aqui, o de Kuiper delimita um grande espaço, onde Plutão está aqui, olha, bem no limite, né? E aí, o que eles falam? Que devido a essa guerra de Órion e também a rebelião de Lúcifer, muitos foram trazidos aqui para o planeta Terra. E por uma série de discórdias e de abusos, foi feito aqui uma barreira de frequência, para que esses seres daqui não pudessem sair sem autorização. E é por isso que eles estão avançando em tecnologia para ver se saem dessa barreira de frequência. Antes, as pessoas que aqui vinham ter as suas experiências, sejam por conta da guerra de Órion, rebelião de Lúcifer, para fazer pesquisas, o que fosse, a hora que elas faziam a passagem, elas voltavam para a fonte, para a origem. Mas aqueles que foram aqui aprisionados por a sua má índole e por uma desobediência, digamos assim, o que eles fizeram? Criaram uma barreira de frequência dentro da barreira de frequência, para que esses que tinham direito a sair não pudessem sair e ficassem aqui nesse eterno samsara, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E cada vez que você volta, você perde a memória, você esquece da sua origem e acaba acreditando que esta é a realidade. Então, nós vivemos num ambiente que é simulado. E embora a realidade não seja a que nos mostram, nós somos reais. Nós estamos dentro do simulador, nós é que temos que fazer alguma coisa. E na antiguidade isso já era mostrado. Aqui está Inanna Ishtar, filha de Nanarsim, o deus de Ur dos caldeus. Nanarsim, o pai de Abraão, servia a casa de Nanarsim, o Taré. E aqui Inanna está descendo aos infernos, né? Que é o inframundo, o mundo intraterreno. Ela está atravessando um portal. E eles estão abrindo portais aqui na Terra, como nós já vamos ver. Então, aqui tem um esquema interessante para a gente compreender isso, né? Acima de tudo, acima de todas essas barreiras
estão os reinos celestiais, digamos assim. Os organizadores dessa experiência aqui, desse simulador, dessa holografia. E aqui tem a primeira barreira de frequência. Daqui ninguém sai sem a permissão. Depois temos o nosso céu, com a Lua, o Sol e a Polaris, que nunca sai do norte. O norte é o centro da nossa Terra. Nossa bússola se orienta para o norte. Tudo vem do hemisfério norte. Então, é um assunto bem complexo. Eu não vou entrar nisso aqui agora, eu só estou ilustrando, sabe? Muito bem. Aí o que acontece? Tem outra barreira de frequência, que provavelmente é essa que eles fizeram para impedir que o pessoal passe por aqui. E aqui está o nosso mundo, e abaixo está o Sol interior, o Sol negro, muita gente já ouviu falar. Então, o que está em cima é como está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. E Nanishtar estava aqui, ó, descendo a esse mundo intraterreno. Então, não existe só vida na superfície. Existe vida intraoceânica, vida intraterrena. E em outros planos também. Então, o que acontece? Existe aqui uma passagem que fala sobre esse aprisionamento, né? Por quê? Dos objetivos do transhumanismo é a ressurreição, é a imortalidade, né? Porque eles estão buscando sair do simulador. Houve um conselho entre o Altíssimo e os Elohims sobre a queda dos que ordenavam o cosmos, e o fizeram com injustiça e foram condenados a morrer como homens. Isso está no Salmo de Asef. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia, como homens morrereis, e, como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. E eles ficaram aqui aprisionados. E é isso que eles estão tentando fazer, sair desse simulador. Então, eles estão trazendo algo para o nosso mundo via tecnologia com uma composição espiritual. A batalha é espiritual. Aqui está uma estrutura feita na China em 23, a 2.400 metros de profundidade, sem que nenhum raito cósmico sequer penetre lá embaixo. Eles estão querendo acessar o quê? Aquele inframundo que eu mostrei para vocês? Eles estão procurando a matéria escura. O CERN também, lá em Genebra, não é? Eles estão buscando a antimatéria. Só que esse CERN atual já não serve muito mais, não. Esse aqui é o CERN atual. Eles estão construindo este CERN aqui, olha. Olha que grandioso. Ele será 3 vezes maior que o atual. Por que tanto investimento? Para eles ficarem brincando igual um game de colidir partículas? Não. Eles estão querendo abrir portais. Vocês acham que essa tecnologia toda que chega para nós veio do nada? Claro que não. São bilhões de investimentos nisso. E aqui tem uma imagem e matérias, pesquisem, sobre um fantasma, né, 4D observado no acelerador, lá no CERN. Então, existem entidades que aqui vêm.
mas elas não podem permanecer porque elas não têm um corpo adequado para isso. Por isso a engenharia genética, por isso o transhumanismo, por isso os robôs. A promessa da imortalidade desprovida da consciência, é isso que eles estão nos propondo, né? Vamos passar a eternidade aqui, aprisionado nesse simulador, se a gente pode voltar para a fonte, para a origem? Por isso que eles fazem a gente temer a morte, porque a nossa saída, não indo para o túnel de luz, né? A gente tem que ficar atento a isso. O túnel de luz é uma armadilha, porque todas as pessoas que têm experiência pós quase morte, elas veem um túnel de luz e voltam, né? Então a gente tem que esperar esse túnel de luz dissipar e aí a verdadeira saída vai nos apresentar. Então, imortal é diferente de ser eterno. Aqui já tem uma empresa, Time Shift, de animação suspensa. Ela congela o corpo vivo, mantido a 192 graus negativos, né? Enquanto isso, eles criam um avatar para conviver com os familiares, né? Nós aqui somos avatar da nossa consciência, da nossa mônada, do nosso mental superior, do nosso espírito, que está em estado de animação suspensa. Então é mais ou menos isso aqui. Então eles estão replicando algo, só que para nos aprisionar aqui. Para aprisionar esse fractal que está aqui como avatar, que somos nós, para que a gente não volte. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A tecnologia está tão adiantada que esse Plutão em Aquário está trazendo o controle tecnológico da morte. A ressurreição é o objetivo do transhumanismo, essa promessa da vida eterna. Só que não. Eles estão nos afastando do retorno à origem, nos deixando de vez no reino da matéria, impedindo a morte. Vai ter a injeção de nanobots que vão fazer reconstrução celular. É uma ressurreição artificial. Aí eu pergunto, você quer passar aqui a eternidade? Quem quiser que passe, é um direito. Quem não quer tem que ter o direito de ir embora. E a tecnologia está muito avançada. Rudolf Steiner disse em 1916, no futuro eliminaremos a alma com a medicina. Sob o pretexto de um ponto de vista saudável, haverá um remedinho pelo qual o corpo humano será tratado, para que o ser humano não desenvolva o pensamento da existência da alma e do espírito. Ele será extremamente inteligente, mas não desenvolverá uma consciência, e esse será o verdadeiro objetivo de alguns círculos materialistas. É o que está acontecendo já com o grande experimento de 2020. Foi uma das maiores experiências de bioengenharia e de engenharia social que nós já vivenciamos, convencendo as pessoas através do medo a usarem algo bastante suspeito e nocivo, e que agora está vindo à tona as sequelas. Turbocâncer, interrupção precoce da gravidez, partos prematuros, problemas no miocárdio, inclusive em crianças, Alzheimer, autismo, etc, etc e etc. Então, veja, essa nanotecnologia, essa bioengenharia, vejam aqui, ó, tá vendo? Qual é a diferença dos imunizantes antigos para os atuais? Os antigos não tinham mRNA mensageiro, que transmitem informações que partem do nosso código genético. Não tinha tecnologia CRISPR,
que é a edição genética. Não tinha proteína spike, que é a chave que o bichinho usa para entrar na célula e replicar. É isso aqui, olha. Cortam o DNA, introduzem algo lá dentro. Compreendem? É isso que está acontecendo. E o Klaus Schwab, que acabou de sair da presidência do Fórum Econômico Mundial e sob a suspeita de muita corrupção, disse: a capacidade de editar biologia pode ser aplicada a praticamente qualquer tipo de célula, possibilitando a criação de plantas ou animais geneticamente modificados, bem como modificando as células de organismos adultos, incluindo humanos. Também ele disse: o que a quarta revolução industrial levará é uma fusão de nossa identidade física, digital e biológica. É o homem-máquina. É a Web 3.0. E veja, o Peter Thiel, ele também investe milhões em busca da imortalidade. Ele, junto com o tio Elon, foi o cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook. Thiel também é o criador da Palantir Technologies, que é uma empresa de software de análise de dados que mantém contatos governamentais milionários na área da segurança. A Palantir tem muito a ver com a CIA. E tem a Anduril, cujo nome vem de uma pedra mágica usada para ver o passado e o futuro naquele filme O Senhor dos Anéis. Então, com a legítima intenção de acabar com os abusos da USAID, que realmente nós vimos todos os escândalos, eles conseguiram entrar em todo o sistema do governo americano e lá implantar uma série de situações de controle. Né? Tudo em nome do bem, mas com uma vertente de controle. Né? Então, o que acontece? Aqui está a Aragorn, né? Com a Anduril, né? Que era uma espada poderosa. Eles conhecem tudo, por isso que eu falo, o transhumanismo é uma religião, a batalha é espiritual. Né? Tudo tem significado. E aqui está o cofundador da Palantir, ele é o CEO atual. Olha o que ele diz. A Palantir está aqui para causar disrupção e tornar as instituições das quais fazemos parcerias as melhores do mundo e, quando necessário, para assustar os inimigos e, em algumas ocasiões, matá-los. Eu não penso em ganhar ou perder, eu penso em dominação. Criamos produtos robustos feitos para o perigo, para tempos difíceis. Estamos muito confortáveis em sermos impopulares. Então, eles têm contrato com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o FBI, com o Departamento de Polícias Locais e com a Receita Federal. É controle, controle, controle. E ela também trabalha com empresas de seguro de saúde para criar IA para gestão de recusa para proteger a receita. Então, a pessoa tem uma propensão a ter uma doença, a empresa pode recusar ou cobrar o triplo por conta dessa propensão. Então, vejam aqui a Anduril, né, que também é uma grande empresa de biotecnologia e, enfim, pesquisem sobre isso, né? É muito sério o que está acontecendo. E assim que Trump assumiu, ele anunciou o projeto Stargate, junto com o Sam Altman, né, do site GPT. Olha aqui a planta
do Stargate, né? Olha que enorme. Aqui no fundo tem umas anteninhas, lembram dessas anteninhas da ARPA? Eu nem sei, eu fico evitando de falar alguns nomes, né? Mas acho que todo mundo sabe da engenharia climática, né? Olha que coisa enorme. Esses data centers espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil tem alguns, lá na região de Campinas. Aliás, em Campinas nós também temos nosso mini CERN, né? Eles demandam energia, muita energia, incalculável. E água também. Então, esse projeto Stargate, né, é uma tecnocracia que quer observar o ser humano através da IA e lhe dar uma versão alternada de uma realidade sob novas narrativas para nos alterar. Para que sua mente seja projetada para a realidade que eles desejam, alterando o tempo e espaço. E aqui está Harari, um grande conselheiro do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, que é um dos nomes cotados para a nova presidência, né? Por enquanto, aquele interino, o ex-CEO da Nestlé, está lá até que seja votado. O Jared, o genro do Trump, também é um dos cotados, né? Olha o que o Harari disse. Agora, no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro. Eles simplesmente não têm papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada e apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar às novas espécies, é plural, de transhumanos, serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. É tecnocracia, né? Nós simplesmente não precisamos da grande maioria da população. E olha o que ele disse também. Não somos mais almas misteriosas. Agora somos animais que podem ser hackeados. O autoritarismo é mais fácil em um mundo de total visibilidade e rastreabilidade. É isso que eles estão fazendo. Eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia tem que ser a nosso favor, não para nos escravizar, para nos libertar, não para nos controlar. Então, nós estamos num mundo de polaridade. Aliás, é um dos princípios herméticos, é o quarto princípio do hermetismo, do Kybalion, né? Só que eles estão mexendo com a polarização. Eles estão aumentando esse gradiente, né? Até que está a níveis insuportáveis. Então, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Aqui estão opostos, Apolo e Dionísio. Então existe um conceito da vida apolínea e da vida dionisíaca. E que se não houver um equilíbrio, também descamba. Então veja aqui está Apolo e aqui está Dionísio. Eles são deuses que representam forças opostas da natureza, mas que se complementam. Esses conceitos foram popularizados por Nietzsche em O Nascimento da Tragédia. Então, a vida apolínea, ela é pautada na racionalidade, na ordem, harmonia, beleza. Hoje em dia eles estão destruindo o belo, estão destruindo o belo, o refinamento, o domínio da mente onde tudo é medido e ponderado. Já Dionísio tem a ver com a loucura, o caos, a embriaguez, os instintos, o domínio das emoções e instintos, onde os limites entre o eu e o outro se dissolvem. E aí vira o quê? E nós vimos nas Olimpíadas de Paris isso bem claro, não é?
aquela santa ceia woke, onde Dionísio estava sendo servido. E aqui, o que isso aqui tem a ver com esportes? Um ser em queda aqui para o planeta Terra. Isso significa o quê? Lúcifer, o quê? Um anjo caído? Então, essa Olimpíada foi a décadence avec élégance. Nós vimos ali de tudo, já mostrando o que eles estavam querendo fazer. Então, o que está acontecendo? A geopolítica e a magia do caos. A ordem vem a partir do caos, mas não esse caos que eles estão criando, que eles estão provocando, que eles estão forçando a barra. Então, está surgindo aí uma nova direita que não é nem nova e nem direita. Direita e esquerda, republicano-democrata, comunismo e capitalismo são faces diferentes dos mesmos controladores. É tudo um jogo, é um game. Então, nós estamos indo para um sistema totalitário disfarçado de segurança. Estamos indo para a tecnocracia. Aqui está o símbolo do caos. Então, veja, os direitistas querem livrar o sistema dos comunistas. Os tecnocratas também querem se livrar do sistema burocrático e estão usando a causa dos direitistas. Quando os tecnocratas terminarem, direita e esquerda não vão ter a menor importância. É disso que se trata. E nós estamos feitos tontos. Depois vocês pesquisem sobre a teoria do caos, a magia do caos. Começou lá com Aleister Crowley, depois veio aqui pelo Austin Osman Spire, depois Hacking Bay. O Peter Carroll é um dos mais citados quando se fala da teoria do caos. Robert Anton Wilson, Ray Shervin. Este aqui, o Timothy Leary, é um dos mais conhecidos, que ele fez muitos experimentos com LSD nos anos 60, 70, que também foi uma grande jogada, né? Um grande experimento social, aquele movimento hippie, não é? Aqui esse William também. E agora na modernidade tem o Dugin, né? Esse símbolo aqui do caos, ele é composto por 8 flechas, em contraste com o símbolo da lei, que é uma única flecha vertical, né? Que vem daquilo que vem de cima, né? Do elevado. E essa teoria do caos traz isso. E o Dugin, ele imagina um império eurasiano, né? E ele acaba tendo muita animosidade com os Estados Unidos. Depois vocês leiam aqui com mais calma e pesquisem, não é? E veja, na The Economist também, agora acho que do mês passado, saiu essa foto do Trump dizendo que ele é um agente do caos. Por conta dessa situação da guerra comercial com a China, essa história de querer anexar como mais um estado, né? Ali o Canadá, mais um estado dos Estados Unidos, e querer a Groenlândia, e o canal do Panamá, e tudo quanto é coisa. Né? Ele está fazendo coisas interessantes? Sim. Né? Está fazendo muita coisa boa, mas existe uma agenda por trás disso. Né? Eu até, sabe o que eu acabo receando? Você sabe que um vice dele foi, digamos, um acordo para ele ter todo o apoio desses tecnocratas, né? E eu não duvido muito, não, que daqui a um tempinho ele possa sair de cena para esse vice assumir, né? Com todo o apoio
e projeto desse governo tecnocrata, né, que eles estão querendo implantar. Isso é uma especulação minha, tá bom? Então, veja, eles estão querendo tokenizar a natureza. O item 12 da Agenda 2030 é consumo e produção responsáveis. Para quem? Né? É tudo uma balela. Então, o que eles estão fazendo? Transformação de ativos físicos ou direito de propriedade em ativos digitais negociáveis em ambientes de finanças. Os proprietários vão virar os próprios otários daqui para frente. Né? Vai ser cada vez mais difícil ter uma propriedade. Então, a blockchain permite fracionar um bem e negociar seus tokens, desde títulos, créditos de carbono. Gente, isso também é outra roubada. Nós somos feitos de carbono. Não são as vacas ou nós soltando pum que vão acabar com a natureza. Eles estão querendo acabar com a humanidade, retirando a proteína do ser humano. Que bom seria que estivessem libertando o reino animal, mas não. Ah, não come carne, come ovos, estão tirando os ovos também. Ah, vamos comer soja, estão tirando a soja. Eles estão demonizando a agricultura. É muito sério o que está acontecendo. Então, eles vão tokenizar crédito de carbono, cavalos de corrida, obras de arte, equipes esportivas, commodities, propriedades imobiliárias e tudo quanto é coisa. Então, eles estão comoditizando a vida humana e a natureza. O corpo humano está virando um produto. Pense no seguinte: seu cérebro pode valer mais que seu salário anual. O seu DNA pode ser vendido como um pacote de dados. Os seus sonhos podem ser transformados em filmes para entretenimento alheio. Parece roteiro do Black Mirror, mas estamos mais perto disso do que imaginamos. O avanço da inteligência artificial, biológica sintética, computação quântica, biologia sintética, computação quântica e bioinformática está levando a uma exploração sem precedentes do corpo humano. Depois de bater em barreiras físicas, como o consumo absurdo da energia dos data centers pelas IA, gigantes da tecnologia estão de olho em nosso cérebro, DNA e até em nossos impulsos nervosos como valiosos. E é verdade o que está acontecendo. Veja esse apagão lá na Europa. Não será o primeiro e nem será o último. Isso foi um grande teste também, infiltrando medo, pânico, nos mostrando impotentes. Para o quê? Para medidas de controle. A gente vai ter uma percepção de insegurança. Vamos ficar no escuro, não tem energia e tem energia. Só que essa energia vai ser para os robôs. E impotentes, nós vamos aceitar as medidas que eles vão nos impor. Entre elas, o crédito de energia. Oh, você não pontuou, você não pode ter luz na sua casa, você não vai fazer isso, isso e aquilo. Que são as cotas sociais, né? Então, é uma crise para catalisar o caos, para centralizar e justificar uma vigilância total. Isso já foi avisado. A Europa não pediu a alguns países que os cidadãos tivessem um kit para 72 horas? Muita gente não deu importância. Um mês depois, me parece, aconteceu isso. E vocês viram como é que foi? Uma corrida no supermercado, ninguém tem dinheiro mais. Até o final do ano, a União Europeia que vai ter só o euro digital. E a gente viu que num caos desse, sem energia, como é que se compra as coisas? O que eles estão fazendo? Olha aqui
esses seres humanos nessas camas especiais, até ganhando uma grana para isso, dando energia do seu corpo para mineração de Bitcoin. Agora eles ainda estão recebendo, daqui a uns tempos a gente pode ser obrigado a fazer isso. Mas o item 7 da Agenda 2030 é energia acessível e limpa. Para poucos. Nós vamos pagar muito caro pela energia, porque precisa ir para os data centers. Então nós já estamos vivendo o grande reset. Já foi implantada essa agenda global. Só não vê quem não quer. Essa implantação do caos com o oferecimento de uma nova e linda ordem. A substituição do dinheiro físico pelo digital para te controlar. Substituição do trabalho humano pelo da IA. Implementação do crédito social, crédito de carbono e identidade digital. Controle, controle, controle. Isso é Plutão em Aquário. Não precisava ser dessa forma. Nem deveria ser dessa forma. Controle do clima, o governo mundial, substituição do capitalismo de shareholder por stakeholder, que são empresas que substituem os governos como gestores dos países, então vão tirar a soberania. A quarta revolução industrial, que é robô, robô, robô. A Web 3.0, que é conectar o humano à máquina, que é a fusão do humano com a máquina, né? Então, olha o que o tio Klaus falou, esse que acabou de sair da presidência do Fórum Econômico Mundial. Crises são momentos maravilhosos para a gente fazer avançar a nossa agenda do grande reset, da grande reinicialização. Então, nós, desde 2020 para cá, estamos vivendo o maior experimento de bioengenharia e engenharia social das nossas vidas humanas, do ser humano. Os cidadãos desistiram voluntariamente de parte de sua soberania e de sua privacidade para estados mais paternalistas em troca de maior segurança e estabilidade. Não vou ter nem segurança, nem liberdade, nem estabilidade. Mas ninguém quer sacrificar o presente para ter um futuro melhor. As pessoas não pensam, retiraram a nossa habilidade de pensar, tudo é entregue para as IAs, ninguém reflete. É um absurdo o que está acontecendo com a humanidade. A internet dos corpos pode desencadear avanços no conhecimento médico ou pode permitir um estado de vigilância, de intrusão e consequência sem precedentes. Já está acontecendo isso. Então, eles estão organizando um grande banco de dados, os data centers. Há coleta de dados em todas as partes. E quando for liberados os milhares de robôs na Terra, Tesla já falou, o Elon Musk já falou dos seus robôs Tesla. Até 2030 serão milhares. A China está produzindo 100 por dia. Eles querem chegar a produzir 1000 por dia. E aí, quando esses robôs estiverem mais espalhados, o nível desta coleta se tornará impensável. Musk está criando uma estrutura planetária centralizadora, da qual ele terá controle, com todas aquelas empresas que eu comentei com vocês. E para que o ponto ômega aconteça, nenhum ser humano, quem quer que seja, pode ficar de fora. A assimilação só é ativada se todos estiverem inseridos. Eu aqui tenho uma ressalva. Todos aqueles que tiverem alma, que tiverem a conexão com a fonte, que tiverem centelha divina. Por quê? Para formatar essa IA que vai peitar a fonte para poder sair do simulador, ela precisa ter grande força viva. Então, não interessa os seres que não têm alma. E como eles podem descobrir isso? Lendo a nossa íris.
As pessoas por 300, 400 contos estão deixando serem hackeados. Isso aconteceu na época da crise sanitária. Para as pessoas tomarem um remédio, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, eles ofereciam baseado, hambúrguer, maquiagem, tudo quanto é coisa. E as pessoas aceitavam. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Os olhos são as janelas da alma, não tem esse ditado? E é verdade. A íris é o nosso portal multidimensional. Sua linhagem espiritual, seu DNA físico e não físico, seus registros acásticos estão tudo na íris. E as pessoas não pensam. No contrato lá, para eles codificarem, fotografarem a sua íris, você não pode depois se arrepender. Você não sabe o que eles vão fazer com isso. Então, essa é a empresa do Sam Altman, aquele do site GPT, aquele do projeto Stargate. É um tecnocrata e é lá do Vale do Silício. Enfim, nós estamos nas mãos desses caras. Aqui foi feita uma pergunta para o site GPT sobre isso, né? Quais são as consequências da leitura da íris. Vejam aqui, leiam depois com calma, né? Vigilância além da morte, para criar um banco de dados eterno que permite análise histórica ou controle de gerações futuras. É muito sério. Então, a leitura da íris não é para diferenciar o humano do robô, é para diferenciar aqueles que têm alma daqueles que não têm alma. Então, existe pessoas sem alma. São os backdrop people, né? Igual aqueles personagens dos games, né? Os NPCs, que eles são ali figurantes. Fisiologia sem alma, existência sem alma, o sem alma. Eles não são bons nem maus, eles são figurantes. Estão aqui para fazer figuração e até para exercer com as pessoas que têm alma, para que elas ali se desenvolvam, sintam, façam isso e façam aquilo. Mas eles não têm conexão com a fonte, eles não têm a centelha divina. São figurantes. Eles não têm consciência disso. Estes foram chamados de backdrop people, que vêm para viver, respirar, trabalhar e morrer, mas não tem nenhum propósito real a não ser os figurantes em nossa peça, o pano de fundo para agir contra. Eles os chamavam de escravos, mas acho que essa é uma palavra bastante dura. Eles são apenas energia e são levados de um sistema estelar para outro para desempenhar os seus papéis. Um pouco como os figurantes de um filme que passam a vida inteira desempenhando esse papel insignificante e nunca conseguindo desempenhar um papel principal. Então, como esses humanos não foram realmente gerados pela fonte, eles não vêm da fonte, eles não têm a centelha divina, eles não terão alma e serão controlados. Há pessoas sem alma, sem calma, sem vida, sem volta, sem ida. Há pessoas assim, perto de você, bem perto de mim. Então, para criar essa noosfera, eles precisam de pessoas que tenham alma, para que essa IA seja poderosíssima, para que ela possa enfrentar a fonte. Então, ao invés da evolução ser alcançada por cada um, seria assim através da fusão de todas as consciências. Abandonaríamos a matéria, mas não seríamos seres espirituais. Então, a era Aquário-Leão. Leão é individualidade, indivíduo que não se divide, é o que é íntegro, não é individualismo. É igual ao Aquário que é coletivo, não é coletivismo. Eles estão acabando tudo com a individualidade. Você não pode ser diferente. Embora Aquário seja o respeito ao que é diferenciado.
mas eles querem uniformizar tudo. Você não pode pensar diferente. Você tem que ir para a mente colmeia, com a promessa de que você vai ser super inteligente, mas você não vai ter alma. E olha que interessante, não é? É o lobo, é o lobo, é o lobo! Perto da Páscoa, embora isso já tenha ocorrido o ano passado, eles anunciaram o feitio desses 3 lobinhos, né? Através do gene de um lobo aí do passado, né? Da pré-história, enfim. E vocês acham que isso aí é para quê? Porque eles vão fazer um Jurassic Park, né? Porque eles querem introduzir os animais que estavam em extinção na natureza? Não! Se eles querem terraformar Marte ou qualquer outro lugar, eles precisam de muita tecnologia e eles estão experimentando isso. Talvez para recriar os Néfilins, porque está vindo muita gente aí através desses portais, mas precisam de corpos para essas entidades habitar e precisa de algo muito, muito tecnológico e avançado. Eles estão criando tecido ou órgãos particulares através disso, células programáveis, e para essas experiências, embriões são muito importantes para essas pesquisas. Por isso que há aí uma deliberação da interrupção da gravidez já com o tempo avançado. Se eles quisessem mesmo orientar as meninas e as mulheres para que não tivessem isso, haveria uma campanha de contraceptivo, de anticoncepcional, de informação. Mas não é isso que acontece. É para que a coisa ocorra e haja o descarte. Só que o descarte vai para coisas muito arrepiantes. Então, aqui já quase terminando, né? Veja que nós estamos numa batalha espiritual. Esse senhor aí, o Brian Johnson, ele também investe muito, muito, muito na juventude, na imortalidade, não é? Na biotecnologia. E numa entrevista, olha o que ele disse. Nós estamos criando Deus na forma de uma superinteligência. E nós é que somos os criadores de Deus e o criaremos à nossa própria imagem. Então, Plutão, uma das qualidades, ele rege Escorpião, ele tem a ver com morte e renascimento, ele tem a ver com os estados de putrefação, com apodrecimento. E eu estou vendo que eles estão apodrecendo a nossa liberdade consciencial com esse controle digital. A ciência está virando uma religião. Na época lá da crise sanitária, o cientista, o especialista, parecia um deus. Você não podia ouvir outros cientistas, outros especialistas, que não fosse o do sistema. Os cientistas são humanos como nós. Eles ganham alguns muito das Big Pharmas para produzirem relatórios convenientes a eles, as Big Pharmas. Não sejamos ingênuos, vamos pensar. Vamos pensar. Então, veja, o ser humano tem como diretriz, propósito, programação de se aperfeiçoar, evoluir e transcender através dos seus atributos físico, mental e emocional, para atingir a elevação da consciência. É para isso que nós estamos aqui. Agora, eles vêm nos dizer que somos incapazes, defeituosos e sem virtudes, e que só poderemos alcançar esse estágio através do transhumanismo. E querem acelerar esse processo de forma artificial e duvidosa, retirando de nós a capacidade de pensar, realizar, nos fundindo com as máquinas, que irão capturar a individualidade e singularidade de cada um para realizar a mente colmeia, a noosfera,
nos afastando da origem. Então, é por isso que eu compreendo que estamos numa batalha espiritual. E aí eu digo, guerreiros da luz, nós precisamos nos posicionar, porque os das trevas estão ativos. E essa batalha do bom combate, ela não tem que haver com violência, não tem que ser com violência. Tem que ser com atitude, com frequência, com conhecimento. Também se diz, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. E as pessoas não querem nem saber. A gente precisa estar ligado no que está acontecendo. Porque se você diz não para algo, olha, isso aqui vai contra a minha dignidade, contra os meus princípios, contra a minha ética, contra a minha honra, você vai se fortalecendo. E o outro também, nós somos muitos. Eles não podem acabar com todo mundo. Eles não podem deter todo mundo. Mas eles usam um mecanismo para controlar nossas mentes, nos seduzirem, nos distraírem com brinquedinhos, abaixando o nível da nossa frequência com músicas e filmes e tudo quanto é coisa que nos deixam aprisionados aqui nessa Matrix. Então, vamos elevar nossa frequência com a beleza, com a cultura no sentido de cultuar o que é bom, o que te faz bem, as coisas gostosas dessa vida. A gente virou máquina, trabalha, paga imposto, paga imposto, para ainda roubarem o nosso dinheiro dos aposentados, do INSS. Isso não é só no Brasil, não. Então, para onde que a gente está indo? As pessoas estão coniventes, consentindo com esse aprisionamento, não refletem para onde querem ir depois que fizerem a passagem. Então, meus amados, eu convido vocês a refletirem, porque o trânsito só está começando. Saturno vai ficar em Áries durante 3 anos, Netuno em Áries 14 anos e Plutão em Aquário 20 anos. Meu próximo vídeo eu pretendo fazer sobre Urano em Gêmeos. Vai ficar 7 anos. E aí vai completar a situação. Tem saída? Tem. Primeiro que a saída é para dentro. Você que tem que dar consentimento interno para o que está acontecendo ou não. Né? E a gente abrir o olho. Né? É no nosso dia a dia, no seu emprego, como você trata o teu filho, o teu marido, a sua esposa, os seus pais, como você trabalha, como você pensa, como é que é o teu hobby, o que alimenta o teu espírito, o teu emocional, o teu mental. Tudo isso faz parte. Tá? Porque se você se nutre da Matrix, vai ser difícil você querer sair da Matrix. Né? Estar no mundo sem ser do mundo. A gente está aqui no mundo, não é mesmo? Mas é uma questão de elevar a vibe. Tá bom, meus amados? Hoje foi um pouco mais longo. Agradeço quem ficou até o final. Peço um like para vocês, que vocês compartilhem, para o canal ter relevâncias, para as pessoas que gostam desses assuntos terem alcance, né, ao canal. E mais uma vez, muito agradecida pela confiança, pela companhia. Eu voltarei em breve. Um grande abraço para todos de todo o meu coração.